moçada, pessoal, papeando Bíblias e afins, nosso canal de bate-papo acerca do cristianismo e acerca da Bíblia. Que bom ter você aqui, novamente, ouvindo, dando aí o seu joinha, o seu ok, deixando o seu comentário. Você está também participando conosco, divulgando também nas suas redes sociais, nos seus canais, com seus amigos. É bom porque eles também ficam conhecendo um pouco aqui do nosso bate-papo, certo? Pessoal, eu estava pensando aqui acerca de um dos temas que é muito debatido, principalmente nos dias de hoje, que é em relação à questão da salvação. Sempre foi debatida a salvação, vamos falar biblicamente, a saída lá de Adão e Eva do Éden, que se fala de salvação. Deus tomando a iniciativa de anunciar profeticamente a salvação, trazendo que nasceria da mulher um varão que esmagaria a cabeça da serpente, uma coisa bem escatológica, soteriológica. Mas a pergunta é quem faria parte dessa geração que estaria ligado a esta semente da mulher, ou quem participaria das beneficências do que ele viesse a fazer pela humanidade. Será que seria toda a semente de Adão? Seriam os escolhidos dessa semente? O que essa semente da mulher viesse a fazer iria abranger aqueles que fossem obedientes a Deus, como eram seus pais antes da queda, ou algo mais teria que acontecer sobre eles, que é a revelação da graça. A revelação da graça só é possível a partir do momento do pecado. O pecado, praticamente a revelação da graça, ela fica como que ainda desnecessária. Não é isso? Mas a partir do momento que há o pecado, nós vemos aí a graça superabundar sobre o erro do homem. De maneira que essa superabundância dessa graça já é vista a partir do momento da profecia, da palavra relatada lá no Gênesis, que Deus iria estar providenciando, não de maneira religiosa, mas de maneira bem incisiva, um varão, alguém, um providenciador que iria esmagar a cabeça da serpente. Bom, mas a questão é quem fará parte, ou quem fará parte da seleção? Todos aqueles que acreditassem nessa profecia, que esperassem esse varão, essa semente aparecer, ou Deus de antemão já teria escolhido essas pessoas, já teria escolhido cada indivíduo que faria parte dessa salvação ou não? Nós poderíamos chamar de uma seleção divina, seria uma seleção parecida, uma seleção natural que a Terra faz, aí, que o planeta faz, como Darwin diz, o darwinismo social, questão da sobrevivência do mais forte. Então, espiritualmente seria talvez a mesma coisa? Acho que não, Deus tomaria o indivíduo da maneira que ele quisesse. Que ele estivesse dentro do vitupério do pecado, que ele estivesse fazendo aquilo que ele quer, se ele tivesse sido escolhido por Deus já para a salvação, como muitos chamam de esse filho da salvação, isso aí não vai se perder, porque no último instante, no último momento, ele pode se converter, porque Deus prometeu, Deus já o elegeu, e mesmo antes no ventre, do nascimento, sabe, é tanta coisa que falam, que parece que a pessoa realmente já está predestinada individualmente para ser salvo, já nasceu, mesmo que o inferno pegue nos pés dele e queira arrastar, mas Deus vai buscá-lo aonde quer que ele esteja. Bom, essa eleição incondicional, como alguns chamam, estariam dentro da tulipe, que é algo proposto dentro da teologia calvinista, que não é bem o tema que eu quero tratar aqui, a questão da tulipe, mas apenas a questão da eleição incondicional, que faz parte também, mas não vou adentrar muito nisso. Me cria um certo processo mental de entender, ou procurar entender, ou começar a qualificar Deus como um ser injusto, Muita gente diz assim, olha, mas se Deus escolhe algumas pessoas para ser salvas e outras não, isso é uma injustiça. Qual seria o conceito? Quais seriam os méritos? Não teria mérito. A graça de Deus estaria em escolher essas pessoas, em eleger essas pessoas, independente dos seus méritos.
Mas quais são ali os méritos? Os méritos de acreditarem, de crerem no sacrifício de Cristo. Ué, mas aí eu faço uma pergunta, horas. Mas os demais também não acreditaram? Muitos não creem? Tá, eles creem, mas não fazem parte da escolha da eleição. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, essas pessoas um dia vão fazer algo, né, que os tirarão desse mérito de serem salvos. Mas, ora, se o mérito está em Cristo, né, então por que eleição? E se o mérito está na eleição, então por que Cristo? Não, que é para salvaguardar a questão da justiça, que algo realmente deve estar tendo por base que Deus está sendo justo. Ora, mas se Deus está sendo justo, então por que esta exposição da salvação não ser dado para todos? Não é assim? São perguntas que nós fazemos, são suposições que nós levantamos, são especulações que nos sobem ao coração e à mente. Agora, em relação a essas investigações, muitas pessoas podem dizer, não, mas Deus já conhece de antemão, né, na sua presciência, aqueles que serão salvos. Ora, mas isso aí é diferente totalmente daqui de saber uma coisa, determinar a serem salvos é outra totalmente diferente. Aí outros colocam o seguinte, tá, mas Deus deixou o arbítrio, né, o livre-arbítrio para o homem, para que ele possa fazer essas escolhas. Bom, se o homem tem o livre-arbítrio para fazer as escolhas, então por que essa eleição incondicional estaria acima do arbítrio? E a pergunta é, então, para que arbítrio se já existe uma eleição predeterminada? Em outras palavras, nós cairíamos dentro de um fatalismo onde nós simplesmente, nós que eu falo é a humanidade, não teríamos chances nenhuma. Simplesmente porque seríamos seres criados exatamente para errarmos, sem escolhas. Isso seria algo fatalista dentro da história do homem. Dentro desse erro, que não passaria de uma desculpa para aqueles que já foram eleitos dentro, não da presciência de Deus, mas dentro da vontade dele, predeterminada, né? Levaria essas pessoas para a salvação e teria aquela, como se fosse uma justificativa divina, dizer que os demais não foram salvos, simplesmente porque entraram pelo caminho que simplesmente o distanciaram dele, de Deus. É um assunto complexo que não se vai se esgotar praticamente em alguns minutos, como eu estou apenas colocando aqui. Eu só estou levantando os questionamentos para vocês pensarem, certo? Não tenho nada contra o calvinismo, contra os calvinistas. Eu defendo uma minha linha, tenho minha posição, mas também respeito a todos aqueles que pensam de maneira diferente da minha. Se alguém diz assim, olha, Deus não existe, respeito, isso não vai anular para mim a existência de Deus. Se alguém diz assim, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não é suficiente, não é que não seja necessário, não é suficiente para salvar o ser humano. Respeito, é o seu pensamento, isso não quer dizer que eu vá concordar com aquilo que você pensa. Também como eu não posso, né, deixar de refletir em relação a essa questão de uma eleição incondicional, no qual o arbítrio do homem, né, o chamado livre-arbítrio colocado pelo Agostinho, porque Agostinho é o seguinte, olha, o livre-arbítrio, como ele coloca, dá a entender que o homem parece que ele é livre para fazer aquilo que ele quer. Eu estava vendo um artigo até, num livro, de um calvinista, né, o Gruden, por exemplo, o N. Gruden, ele traz alguma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte, que em relação ao arbítrio do homem e o arbítrio de Deus, ele diz assim, Deus tem um arbítrio do qual, se ele escolher ser diferente do que ele é, ele deixa de existir. Bom, pensemos, se Deus tem um livre-arbítrio, e se ele arbitrar em ser diferente do que ele é, ele deixa de existir, eu posso entender que Deus não tem um livre-arbítrio. Se o homem tem um livre-arbítrio e esse arbítrio ele não é absoluto, não, ele não é absoluto, ele é relativo. Por que ele é relativo? Porque ele está sob, né, está debaixo de regras e de leis que Deus instituiu às suas criações. Toda a criação que Deus fez está debaixo de leis. E essas leis
elas precisam ser vistas para que essa criação subsista pela sua palavra. É por isso que diz, tudo subsiste pela sua palavra. Isso é uma regra divina. Então, as leis físicas estão colocadas sobre as matérias. Né? Tudo que é material, tudo que existe, desde a astronomia, a questão da física, da biologia, existem leis pré-determinadas para a existência dessas matérias ou dessas vidas. Na questão espiritual também existe, e a regra bíblica que nós vemos é que todo aquele que crê, né, como falando de Cristo, João dizendo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, todo aquele que nele crê. Não está falando, embora alguns calvinistas peguem isso dizendo, não, esse todo aquele é aquele que já foi eleito com antecedência, aquele que já foi predestinado para a salvação. Eu entendo que isso é um forçamento da interpretação bíblica. Afinal de contas, Cristo morreu por todos ou Cristo morreu para todos? Cristo morreu por todos, porém nem todos estão querendo pelo seu arbítrio, né, que é a sua vontade livre de escolha, no sentido aí acessível, aceitar a Cristo. Se eu digo que o homem está determinado a ser salvo, então é uma imposição. É como se Deus necessitasse que os homens fossem salvos. Para mostrar o que? A graça e a bondade? Bom, essa graça e bondade já foi demonstrada a partir do momento em que ele se disponibiliza a salvar esses homens. E voltando à questão da vontade e do arbítrio, né? A vontade do homem, o arbítrio do homem, a vontade de Deus e o arbítrio de Deus, é que o arbítrio de Deus está dentro da sua essência. Ou seja, Deus não pode negar a si mesmo. Isso é bíblico, ele não pode negar a si mesmo. Isso não faz parte do arbítrio, isso faz parte da sua natureza. Em relação à natureza do homem, o arbítrio do homem, o homem foi criado para viver dentro de uma liberdade relativa e não dentro de uma liberdade absoluta. O livre-arbítrio, como é posto no século V, dá-nos a entender que o homem pudesse fazer o que ele quisesse sem receber, contudo, sobre si uma contestação. Mas há uma contestação por conta do argumento moral. O argumento moral diz que o homem não pode fazer tudo o que ele quer. Ele até faz, ele até escolhe fazer, mas não é da vontade de Deus, não está prescrito da vontade, na natureza de Deus, não foi prescrito ao homem que ele andasse e fizesse determinadas coisas que ele faz, que ele agisse como ele age. É por isso que está escrito lá em Eclesiastes, por exemplo, né, um conselho ao jovem, que jovem, faça tudo o que você quiser, mas porém sabe de uma coisa, que se dará conta a Deus de tudo aquilo que se faz. Então, eu poder fazer alguma coisa, eu poder escolher alguma coisa, isso faz parte de um arbítrio. Um livre-arbítrio que o homem tem, eu prefiro o termo arbítrio livre, né, porque nós temos um arbítrio livre, um arbítrio tem uma arbitrariedade naquilo que eu faço. O que eu quiser, sim. Agora, eu devo fazer o que eu quero? Aí, se eu devesse fazer o que eu quero, sem nenhuma consequência, eu veria um livre-arbítrio. É a questão da salvação. Se o homem não vai ser salvo então o homem vai fazer aquilo que ele não quer para não se encaixar dentro da salvação, porque Deus elegeu outra pessoa, Deus elegeu outros conceitos, outras formulações, para que a pessoa chegue ou não chegue a ser salvo. Não quero deixar aqui, nessas palavras, dizendo para vocês, é isso ou é aquilo. Quero simplesmente expor esse pensamento que, além de teológico, passa pelo conceito da lógica e da filosofia, que é o conceito de ser, é o conceito de perceber, é o conceito de decidir, é o conceito da justiça divina e o conceito de o homem estar sob uma condenação da qual praticamente ele nem conhece. Ok? Então, quero convidá-los a se aprofundar mais nesse assunto, a prescrutar tanto a palavra de Deus, quanto a teologia antiga e a teologia moderna. A teologia do Antigo Testamento e a teologia protestante. A teologia tanto romana, quanto a teologia de uma igreja primitiva,
dos quais tratam acuradamente deste assunto da salvação, ok? Então fica aí a minha dica para vocês, fica aí os questionamentos teológicos, e que o Senhor Deus continue nos abençoando. E até o próximo vídeo, gente. Tchau para vocês. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua